Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual Douglas Garcia, aliado do presidente Jair Bolsonaro, fez graves advertências a respeito do PL Fake News e do impacto, em caso de aprovação, sobre a liberdade dos cidadãos. Ademais, ele apontou como o Grupo UOL pode, caso a legislação seja aprovada, infringir regras concorrenciais e de mercado, tendo controle sobre publicações de blogs e sites verdadeiramente independentes. Neste contexto, o parlamentar apontou as potenciais violações ao Pacto de São José da Costa Rica. Segundo o parlamentar, seria implementado um tribunal paralelo. O deputado aproveitou para voltar a criticar o STF. A internet não é casa da mãe Joana. Se a internet se comportasse como o STF se comporta, eu concordaria que é uma casa da mãe Joana. As regras não mudam da noite para o dia. Existe um juizado, existe um tribunal de justiça que vai condenar a pessoa por danos morais, diferentemente do Supremo, o qual muda o entendimento da noite para o dia. Não precisamos desse PL para fazer a população ser cerceada em seu direito fundamental. Assista. Senhor presidente, eu subo a esta tribuna no grande expediente para expor uma preocupação não apenas da população do estado de São Paulo, como a de todo o Brasil. No mês de maio para o mês de junho, eu encaminhei à Procuradoria-Geral da República considerações a respeito do PL 2630, apontando todas as inconstitucionalidades que este PL ele traz para o sistema jurídico, para o ordenamento jurídico do nosso país. É extremamente preocupante que este PL tenha sido aprovado no Senado da República. Pior ainda, é extremamente preocupante que a Comissão de Constituição e Justiça tenha aprovado este PL, dando a ele a legitimidade de ter certa constitucionalidade. Mas este projeto de lei ele é 100% inconstitucional. O PL 2630 é um PL que traz a mordaça, que traz a censura, que cala a população brasileira. E eu enviei para o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, em caso este PL venha a ser aprovado no Congresso Nacional e torne-se parte do ordenamento jurídico, porque eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, que nós temos uma esperança ainda chamada Jair Messias Bolsonaro, que pode vetar este PL na sua íntegra, apesar de nós termos um Congresso Nacional que aparentemente está compromissado em censurar a população brasileira. Apesar disso, eu enviei ao Procurador-Geral da República, em caso o Congresso Nacional venha derrubar o veto do presidente da República sobre o PL 2630, para que ele venha agir e procurar o judiciário no sentido de derrubar este projeto de lei, apresentando as suas inconstitucionalidades. A limitação do envio de mensagens por presunção de má-fé afeta diretamente a expectativa do tratamento digno a que todo cidadão pensa ter direito. O que está comunicado com essas limitações é que toda pessoa gozará de presunção de fraudulência, o que viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana expresso no dispositivo inaugural da Carta Republicana. Ou seja, este projeto de lei, ele tira esta questão da pessoa estar utilizando, enviando mensagens sem ser por má fé. Todo mundo que teria que enviar uma mensagem estaria fazendo isso através de uma presunção de má fé. Tira da pessoa a sua dignidade, isso desrespeita a dignidade da pessoa humana. O projeto de lei ele já começa ruim a partir deste princípio. O artigo 10º, tido como o coração do projeto de lei, uma vez que disciplina quais são as boas práticas para a proteção da sociedade, está evado de inconstitucionalidade e precisa ser integralmente rejeitado sob pena de aviltamento de garantias constitucionais que podem ser abolidas. A prática dos verificadores oriundos de verificadores de fatos independentes evidencia que a idealização do PL não está lastreada no melhor entendimento sobre aquilo que versa e desvia do objeto pretendido, a saber, fomento da diversidade de informações e o fortalecimento do processo democrático no Brasil. Um apontamento deveras pertinente é trazer à baila que os verificadores de fato supostamente independentes
não são tão independentes assim. Tomemos, por exemplo, a agência Lupa, uma das verificadoras de fatos independentes. O endereço eletrônico da agência Lupa fica sediado nos provedores do UOL. O conflito ético, senhores, uma vez que o Grupo UOL pertence também ao Grupo Folha, os dois estão entrelaçados, o conflito ético e de interesses é evidente. Além do que, possuir uma agência de checagem supostamente independente em seus quadros, se aprovada a lei, infringirá, mais uma vez, regras concorrenciais e de mercado, posto que um grupo midiático, no caso, o Grupo Folha, terá controle sobre publicações alheias por intermédio de sua agência de checagem, podendo classificar blogs e sites verdadeiramente independentes. As atribuições conferidas aos provedores de conteúdo na internet violam expressamente a garantia constitucional do acesso à jurisdição, bem como cria, no universo cibernético, um tribunal paralelo e de exceção regrado pelo gosto do cliente. A atribuição de poder jurisdicional dos provedores de internet não tem razão de ser. Vejamos o que diz o Pacto San José da Costa Rica, norma internacional integrada pela Constituição Federal por força do decreto número 678/92. Artigo 8º, garantias judiciais. 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na detenção de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Senhores, este projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados, ele infringe uma série de outras leis a qual o Brasil tem os seus pilares, como o Pacto San José da Costa Rica, como a própria Constituição da República. Ele dá aos servidores, aos provedores de internet a função jurisdicional. Ora, nós temos hoje já no ordenamento jurídico brasileiro todo o aparato necessário para punir qualquer pessoa que utiliza de uma informação falsa para prejudicar outrem. Nós não precisamos criar uma lei para censurar, perseguir, amordaçar a população. A internet não é casa da mãe Joana. Se a internet se comportasse como o Supremo Tribunal Federal se comporta, eu concordaria que a internet seria a casa da mãe Joana, porque diferentemente do que acontece no mundo virtual, as regras não mudam da noite para o dia. Existe um juizado, existe um tribunal de justiça que vai condenar uma pessoa por danos morais, que vai condenar uma pessoa pelo fato dela ter divulgado informação com o intuito de prejudicar outra pessoa, diferentemente do Supremo, que muda o entendimento da noite para o dia. Então nós não precisamos criar esta lei 2630 para fazer com que a população brasileira seja cerceada no seu direito fundamental. Eu estaria entregando para a Folha de São Paulo, vejam só, Folha de São Paulo, para agência como a agência Lupa, para verificar se o conteúdo que é compartilhado através das redes sociais é verdadeiro ou falso. Ora, a Folha de São Paulo é um dos grupos que mais divulga fake news neste país. Este projeto de lei está baseado na mais pura inconstitucionalidade e se ele for aprovado aqui no nosso Brasil, ele é capaz de estabelecer um regime totalitário, a lá um regime nazista, a lá um regime soviético. E o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, ao invés de se preocupar em aprovar aquilo que vai de encontro à população brasileira para ajudar os brasileiros a enfrentar este momento difícil que nós estamos passando com relação à pandemia do coronavírus, está convidando um imitador de focas, está convidando um moleque, não passa de um moleque não, alguns costumam dizer que ele é um menino que está aí trabalhando no YouTube porque ele é um garoto e representa a juventude. Garoto coisa nenhuma, o senhor Felipe Neto já tem seus 30 e poucos anos, que espécie de Peter Pan é esse? Isso daí já deixou de ser menino faz muito tempo. E o senhor Rodrigo Maia está lá convidando uma pessoa que durante os seus vídeos no YouTube incentiva as crianças a fazer de tudo o que há de errado, que não adianta o pai educar, não adianta a mãe educar, trazer para os seus filhos os valores para depois a criança ir se envenenar assistindo o Felipe Neto. E o senhor Felipe Neto foi convidado pelo Rodrigo Maia para ir discutir a respeito de um PL que traz a
censura, que traz a mordaça para a população brasileira. Ora, tome vergonha na cara, senhor Rodrigo Maia. Fica convidando um imitador de focas, uma pessoa que não tem o menor caráter, uma pessoa que não tem gabarito nenhum, que não tem conteúdo nenhum, uma pessoa rasa, para discutir um projeto de lei que traz a censura para a população, que, de acordo com a sua visão, vai considerar aquilo que é fake news e aquilo que não é fake news, aquilo que é notícia falsa, aquilo que não é notícia falsa. Não, o povo brasileiro não vai aceitar o estabelecimento dessa ditadura através da Câmara dos Deputados, que já passou no Senado da República, agora está chegando na Câmara dos Deputados, no nosso país. Nós temos o direito à liberdade de expressão, nós temos o direito, é claro, de também processar aqueles que divulgam informações falsas, mas nós não precisamos de uma lei nova para censurar e amordaçar a população, porque hoje o ordenamento jurídico já nos permite fazer isso. A internet não é a casa da mãe Joana, a internet não é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos sim que fazer com que as notícias falsas sejam combatidas. Nós não apoiamos notícias falsas, mas nós também não apoiamos a censura, nós não apoiamos a perseguição. E tudo aquilo que o Congresso Nacional tem através desse projeto de lei 2630 é apoiar a censura, é apoiar a perseguição, é apoiar o estabelecimento, a permanência, a manutenção desse establishment nojento que infelizmente existe no nosso país, para manter durante muito tempo caciques e mais caciques no poder e não dar a força que a população tem para poder vir às redes sociais se posicionar, a força que a população tem para utilizar através da internet livre, passando informações verdadeiras, passando informações sobre os fatos, conversando. O que vocês querem é fortalecer essa imprensa mentirosa, tirando da população o seu direito à liberdade de expressão e arrancando a internet livre. E é por isso, senhor presidente, que para concluir o meu discurso, estou protocolando nesta Assembleia Legislativa uma moção para que oficialmente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo venha solicitar à Câmara dos Deputados, endereçada ao presidente Rodrigo Maia, o imediato arquivamento deste projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.